Amém, querido? Então nós vamos começar, né? E vai ser cada um de nós vai discorrer em cima de um assunto relacionado a esses versículos que o pastor Ricardo vai estar lendo agora, já dando início na parte que ele vai estar falando. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Eu quero te cumprimentar na paz do Senhor, né? Bom dia, Deus esteja nos abençoando nesta manhã com a palavra dele, que cada um de nós vamos falar uma palavra, que essa palavra seja bênção para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos estudar no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Aqui é uma carta de Paulo aos irmãos de Colosso, alertando aos irmãos sobre uma falsa doutrina, uma falsa adoração que estava sendo imposta ali, e Paulo escreve esta carta advertindo aos irmãos de Colossos, né? Então, como esta carta para aquele tempo, né, foi bênção, para hoje também, para as nossas vidas, vai ser bênção em nome de Jesus, eu creio nisso, tá bom? Vamos estar lá, Colossenses capítulo 3, você que tem a sua Bíblia aí, pode abrir ela aí, você abre em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 até, eu vou ler até o 15, tá bom? Eu vou ler até o 15. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a NVI, tá? Então eu vou estar lendo na versão NVI. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas se tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. E visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Glórias a Deus por esses versículos. Vamos estar orando mais uma vez. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesta manhã, nós estamos aqui, Senhor Deus, para estarmos estudando, Senhor, e aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ajuda, Senhor, esteja abençoando, Senhor Deus, a cada irmão, irmã, Senhor Deus, que está assistindo esta live, Senhor. O Senhor esteja abençoando em nome de Jesus, Senhor Deus, aqueles que ainda vai assistir, Senhor, o Senhor esteja abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glórias a Deus, né? Muito forte essa palavra, né? Muito forte esses versículos a qual nós lemos, né? E eu fiquei com a parte da compaixão, né? Então, revistam-se de profunda compaixão. Em outras traduções está escrito que revistam-se de misericórdia, né? De entranhas de misericórdias. Então, a entranhas de misericórdia quer nos dizer que entranhas é lá no mais profundo, lá no mais profundo mesmo do nosso coração, da nossa vida, lá no mais, sabe, no mais profundo que existir dentro do nosso coração, nós temos que nos revestir de misericórdia. Então, nós temos que ter misericórdia. É a respeito disso que eu quero falar um pouco com você, porque lá em Mateus, lá sobre as bem-aventuranças, o Senhor vem falar lá em Mateus capítulo 5, no versículo 7, vem dizer o que? Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, feliz, né? Feliz, bem-aventurado. Feliz é aquele, né, que tem misericórdia, porque o que vai acontecer? Ele vai alcançar a misericórdia. Muitas vezes nós achamos que nós vamos alcançar a misericórdia de um ser humano, a misericórdia de um irmão, e muitas vezes nós nos decepcionamos, né? Nós nos decepcionamos porque esperamos algo de alguém
e muitas vezes não acontece, mas nós ficamos decepcionados. Mas não é a respeito, muitas vezes, da misericórdia que nós vamos receber do nosso irmão, mas a misericórdia que nós vamos receber da parte de Deus. Se nós formos misericordiosos, então nós seremos felizes, tá bom? E o que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de compaixão, compaixão despertado pela, às vezes, o que está acontecendo hoje, as desgraças, as coisas que estão acontecendo hoje, e nós somos o que? Nós somos levados em nosso coração a ter misericórdia daquelas pessoas que está acontecendo algo com a vida deles, devido ao que nós estamos passando, devido ao coronavírus, devido a essa falta de emprego, e tudo isso, nós o que? Levamos o nosso coração a pensar, ou se não, a levar a como essas pessoas estão passando, como que elas estão vivendo, sabe? Então é compaixão, é se compadecer com a vida da outra pessoa. Aí sim é misericórdia. Misericórdia é quando eu me coloco no lugar de uma pessoa que está passando por um momento difícil, e eu, com o meu coração misericordioso, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. É misericórdia. Misericórdia é sentimento despertado, pela miséria, muitas vezes, de outra pessoa. Então eu sou levado a viver aquilo lá. E quando eu sou levado a viver aquilo lá, pela misericórdia de Deus, na nossa vida, porque lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos, mas não somos consumidos por causa da misericórdia. E essa misericórdia que nós temos que usar para com as outras pessoas. Então esse momento agora é um momento a qual nós somos quebrantados em misericórdia devido à situação que as pessoas estão vivendo. Muitas vezes nós assistimos aí as reportagens e você vê pai de família perdendo o emprego, pai de família sem saber o que fazer para levar o alimento para sua casa, e muitas vezes nós se deparamos com essa pessoa, assim, com o testemunho dela, nós deparamos com o testemunho dela, e nós sentimos o que? Compaixão dessa pessoa. Então, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Meu Deus, tenha misericórdia. Aí, a misericórdia que é produzida no nosso coração, nós levamos ela para Deus. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Senhor, isso é a misericórdia. Misericórdia é pela miséria alheia. Ter compaixão de coração. A compaixão de coração significa o quê? Ter a capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente. Olha bem, o que é? A compaixão é isso. A compaixão do coração, de dentro do coração, das entranhas, de dentro do nosso coração. É ter o quê? É ter um coração com a capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente. Muitas vezes, quando a gente depara com situação de mãe chorando, às vezes por causa de filhos, muitas vezes acontece muitas vezes um problema na família, e muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente, e a gente, o que acontece? Nós nos colocamos no lugar daquela pessoa. É isso, compaixão. Então, é aproximar seus sentimentos do sentimento de alguém, é aproximar, porque nós não vamos conseguir, você entendeu? Entender muitas vezes o que a pessoa ali está passando, por mais que nós queremos entender, nós não vamos conseguir entender, mas é aproximar o nosso sentimento do sentimento daquela pessoa. Isso é compaixão, isso é misericórdia, é misericórdia de alguém, é ser solidário com as pessoas. Aí sim, misericórdia, solidário com as pessoas. E eu quero ler um texto da palavra de Deus. Alguém, por favor, vamos abrir, vai, Mateus 18. E aí, André, beleza, André? Mateus 18. Mateus 18, do 21
em diante. Eu vou ler do 23, vamos lá, porque aqui o 21 vem falando a respeito de perdão, e alguns dos meus irmãos às vezes têm preparado uma palavra de perdão, então eu vou ler do 23, tá bom? Diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante como um rei que desejava acertar as contas com os teus servos. Eu quero falar para você aqui a respeito de alguém que teve misericórdia, dentro do mesmo texto, alguém que não teve misericórdia. Ele recebeu misericórdia e não teve misericórdia, tá bom? Ele diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência, tem compaixão comigo, e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve misericórdia, teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir embora. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: tenha paciência, tenha misericórdia comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Olha só, dentro da história, o caso de uma misericórdia e o caso de a falta de misericórdia. Você entendeu? O rei teve misericórdia daquele servo, porque a conta daquele servo era impagável. A verdade era essa, né? Aqui, se você for somar aqui não tinha como ele pagar essa dívida, de tão alta que a dívida era. Mas como ele implorou, ajoelhou e implorou misericórdia, aí o que aconteceu? O rei teve misericórdia dele, falou: tá bom, beleza, pô, eu vou cancelar a sua dívida, você não me deve nada, pode ir embora. Mas quando ele saiu de lá, ele encontrou alguém que lhe devia uma quantia muito pouca, uma quantia de, digamos assim, um dia de trabalho. Você entendeu? Porque o que ele devia era impagável. Mas o que outra pessoa devia para ele, vamos dizer assim, era um dia de trabalho. Pois ele pegou essa pessoa, sufocou ela, sabe, querendo receber, e mandou ela para a prisão. Para você ver como que é. Ele alcançou misericórdia, mas ele não foi misericordioso. O que quer dizer esse texto comigo e com você? Que Jesus, nós tínhamos uma dívida impagável. Nós não iríamos conseguir pagar a nossa dívida pelo nosso esforço. Você entendeu? Não, por mais que nós trabalhássemos, por mais que nós fizéssemos, ou por mais que nós vamos fazer agora, eu vou dizer para você que a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, era misericórdia de Deus, você entendeu? Então por mais que nós tentássemos, não ia conseguir pagar. O que aconteceu? Jesus Cristo veio e pagou, Gerdi, a nossa dívida. Opa, vocês estão perdoados, acabou, meu filho, você agora não deve nada, digo, vai embora. Só que aí o Senhor está falando para mim e para você não agir como esse homem. Assim como ele teve misericórdia de nós, nós temos que ter misericórdia do nosso irmão. Você entendeu como é o negócio? Como que eu vou querer só para mim? Aí Jesus depois vem falar: se você não tiver misericórdia do seu irmão, está mais à frente depois, vai falar: então Deus também não vai ter misericórdia de você no dia do juízo final. Meu Deus, está lá na palavra de Deus, Tiago capítulo 2 versículo 13, está falando que no dia do juízo final ele vai ser o juiz. E aí, meu irmão, o juiz não vai ter misericórdia se você não teve misericórdia do seu irmão. Então, irmão, essa é a palavra que
Deus colocou no meu coração. Tem outro quadro, mas eu não quero extrapolar assim muitas vezes o horário, porque senão só eu falo e o outro não fala. Mas tem um outro quadro que eu só vou lembrar você, que vai te deixar dentro do que nós estamos tratando. Teve um fariseu que questionou a Jesus, querendo pôr Jesus à prova, perguntando para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a dar uma palavra para ele, começa a falar para ele: olha, havia um homem, né, que descia de Jerusalém para Jericó. Ele já tinha ido lá em Jerusalém adorar a Deus, se você for ver, porque ele estava voltando para Jericó. No meio do caminho, bandido catou ele, bateu e tal. Vocês conhecem a história, só estou para fechar minha parte. Bateu nele e tal. Passou quem? Passou o levita. Opa! Mas o que foi? Quando chegou perto, desviou, passou de largo. Passou o sacerdote da igreja. Aí quando viu aquele cara, sacerdote com a Bíblia debaixo do braço, eu que estou, né, conjecturando, tá bom? Né? Com a Bíblia debaixo do braço e vai lá. Aí passou o levita, passou lá com o trompete, passou com, né, o negócio lá, com os aparatos de tocar, violão, né, Marquinhos, guitarra, e pai, passou de longe. Aí veio o sacerdote, né, sacerdote com a Bíblia na mão, a pasta de estudo, né, aquelas pastonas, quando viu aquele cara, passou de longe. Aí quando passou um samaritano, que não tinha nada a ver com a história, o samaritano chegou, olhou aquele cara, encostou perto dele, passou azeite, cuidou da ferida dele, jogou em sua cavalgadura, quer dizer, jogou em cima do seu cavalo ali, levou uma hospedaria, cuidou daquele homem, e foi embora e falou para o dono, né, o hospedeiro: faz o seguinte, tudo que ele gastar aí, você põe na minha conta, porque quando eu voltar eu vou pagar. Aí Jesus, olha bem, Jesus foi questionado. Olha assim, houve-se uma pergunta para Jesus, Paulo. O que Jesus fez no final? Jesus respondeu uma pergunta com uma pergunta. Você entendeu isso? Eu vou te explicar. Você entendeu? Jesus respondeu a pergunta daquele fariseu, uma pergunta que Jesus fez para ele. Falou assim: qual desses aí que teve misericórdia do que estava caído? Os fariseus, eles teve que falar, quem teve misericórdia foi o samaritano. O Senhor falou: então vamos fazer o seguinte, vai e faz igual. Isso é misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus produza em nosso coração misericórdia, porque nós estamos vivendo um tempo de misericórdia, um tempo de nós clamarmos a Deus pelas vidas que estão sofrendo, pelas vidas que estão passando por necessidade. Misericórdia, vamos ajudar, enquanto caber a nossa parte, nós vamos ajudar em nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, fique na paz. Espero que você entendeu aquilo que Deus quis dizer através de misericórdia. Quero tratar sobre a benignidade também, que está aqui no versículo 12. E a benignidade, se a gente for olhar as versões Almeida, Corrigida Fiel, ela vai tratar benignidade. A NVI, ela traduz por bondade. Então eu entendo que eu andei pesquisando, e são palavras sinônimas. Uma traduzida, que as duas são traduzidas do grego e do hebraico, mas elas têm o mesmo sentido. Então a benignidade e a bondade, ela é uma qualidade, ela é uma virtude daqueles que foram encontrados pelo Senhor, daqueles que têm o Espírito Santo. Então, se a gente for olhar o comecinho do capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer para a gente procurar as coisas que são do alto. E aí depois, lá no versículo 8, ele vai falar para a gente abandonar todas, para a gente abandonar todas essas coisas, a ira, a indignação, maldade e tal. E aí no 10 ele fala: e se revistam do novo. Então aí ele está dizendo, e se revistam, né, de tudo aquilo que ele está tratando aqui no versículo 12. Se revistam de humildade, de mansidão, né, de compaixão, de misericórdia, do amor, do perdão. Enfim, então o apóstolo Paulo, é isso que ele está tratando aqui, para a gente se revestir disso, para a gente se cobrir disso, se envolver, né, da bondade, da benignidade
né, da misericórdia, como o pastor falou. Então, a benignidade, então ser benigno é o oposto de você ser maligno. Né? Então, se ser maligno é você agir com maldade, ser benigno é você agir com bondade, é você fazer o bem. E em Gálatas 5:22 vai tratar sobre os frutos do Espírito. E lá é citado, né, lá o apóstolo Paulo, ele cita também a bondade ali, como um fruto do Espírito. Então, a benignidade, ela é um fruto do Espírito Santo. Então, logo, ser benigno não é uma atitude que vem de nós, não é uma atitude que vem da nossa carne, humanamente falando. E no final vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque ela é um fruto, né, de um relacionamento que nós temos com o Senhor. E aí nós evidenciamos isso, a benignidade e a bondade, através do nosso relacionamento com o Senhor. Então, quem age, e a gente pode procurar e falar muito, mas quem agiu com benignidade, quem agiu com bondade na Bíblia? A gente vai ver algumas pessoas, mas quem curou, né? Quem teve compaixão, quem amou, quem perdoou, quem trouxe alegria enquanto havia luto, né? Quem restaurou a alegria, quem amou os pecadores, quem amou aqueles que fizeram mal a ele, quem morreu por injustos, quem morreu por nós, quem teve o maior ato de bondade e benignidade para conosco, foi Jesus Cristo. Foi Jesus. Então tudo aponta para Ele sempre. Então, para provar que a benignidade e a bondade é um sentimento que há naqueles que são cheios do Espírito Santo, naqueles que têm o Espírito Santo, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, lá no versículo 55, Estevão está fazendo a defesa dele, e aí ele diz, né, mas Estevão, ele não, mas diz o texto, Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Lá no versículo 60 diz assim, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpado deste pecado, e tendo dito isso, adormeceu. E lá em Lucas 7, capítulo 23, no versículo 34, vai dizer assim, Jesus disse, Pai, perdoe, pois não sabem o que estão fazendo. Por que eu citei esses dois textos? Porque a gente fala muito de bondade e benignidade, aparentemente fazer o bem é um sentimento é um sentimento que a gente pode até ter, agir com bondade para com uma pessoa. Agora, agir com bondade e benignidade para com aqueles que nos prenderam, para aqueles que estavam nos apedrejando, aqueles que estavam nos crucificando, que estavam nos batendo, como Jesus e como Estevão estavam passando. Então, agir com bondade e benignidade com os nossos inimigos, apenas quem está cheio do Espírito Santo vai conseguir fazer. Então que eu queria frisar isso, que a benignidade e a bondade é uma virtude do Espírito Santo em nós. Né? Agir com benignidade e bondade, como Estevão e como o próprio Jesus, né? Estevão disse, Senhor, perdoa-lhes. E Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe? Mas a Bíblia vai dizer que Estevão estava cheio do Espírito Santo quando ele disse isso, né? E Jesus, é claro, ele era cheio do Espírito Santo, por isso ele também teve compaixão. Então, bondade e benignidade é um sentimento que tem apenas aqueles que possuem o Espírito Santo. Porque agir com bondade e benignidade com quem nos faz o bem é fácil, mas agir com aquele que nos quer o mal, com os nossos inimigos, aí é só alguém tomado pelo Espírito Santo que pode ter um ato desse. Amém. E eu vou tratar sobre a humildade e a mansidão. E o Rodrigo citou o verso 10 e vai dizer assim, se revista no novo, qual estão sendo renovados em conhecimento, a imagem do seu Criador. Ou seja, nós temos esse entendimento dessas coisas que nós vamos debater aqui, que o pastor falou sobre misericórdia, o Rodrigo sobre a bondade, nós vamos falar sobre a mansidão e a humildade. Essas coisas, elas são geradas à imagem do nosso Criador, na medida que nós nos expomos diante do nosso Criador. E eu quero que vocês entendam isso,
à medida que nós vamos nos expor diante do nosso Criador, à medida que nós vamos nos expor diante do Senhor, essas coisas serão geradas em nós, porque é Ele que gera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Eu quero que você abra sua Bíblia, para a gente dar início com o ensinamento de Jesus, em Mateus, verso 23, capítulo 23, verso 8. Vai dizer assim: mas vocês não devem ser chamados de mestres. Um só mestre, um só é o mestre de vocês. Todos vocês são irmãos. Ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porque, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser o servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será... Não, desculpa, ali errado. O 12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entrarão, nem deixarão que eles entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. O Senhor Jesus vem falar sobre isso, sobre mansidão e humildade. São duas coisas distintas, mas eles estão muito próximos, são muito tênues ali, elas são muito parelhas. E ele vai dizer que aquele que deseja ser exaltado, aquele que deseja ser engrandecido, aquele que deseja ser reconhecido pelos homens, ele será humilhado. Aquele que deseja diante do Senhor ser exaltado por Ele, aquele que deseja diante do Senhor ser exaltado por homens, ele será humilhado. Mas aquele que se humilhar diante dos homens, aquele que for o servo de todos diante dos homens, esse será exaltado no último dia. Então que nós possamos ter esse pensamento muito em mente, que o maior de todos, o Senhor Jesus vai nos ensinar. Quem é o maior de todos? É o que serve. Quem é o maior de todos? Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então não se preocupem em ser reconhecido por ninguém. Não se preocupem em buscar reconhecimento, buscar tapa nas costas de alguém. Se preocupem em todo o tempo engrandecer o nome do Senhor com os seus atos de justiça. Com os seus atos de justiça, eu digo, com os seus atos no sentido de engrandecer o Senhor. Com os seus atos no sentido de trazer glória ao Senhor, de ser o servo de todos, ser aquele conhecido como o servo, aquele o pau para toda a obra. Tal coisa não irá levá-lo você a se salvar. Isso não, a gente falou muito sobre isso ontem aqui. Essas coisas não vai nos levar à salvação, mas ela mostra o resultado da nossa salvação. Então, se alguém quer, se você assim, eu quero ser reconhecido pelo Senhor, eu quero demonstrar com a minha vida gratidão pelo que o Senhor fez comigo. Então, cara, seja o servo de todos, seja aquele que serve melhor que todo mundo, seja aquele que esteja pronto para servir em todo o tempo, servir os irmãos, servir a igreja, servir aqueles que estão à sua volta, que esse é o traço daquele que é semelhante a Jesus Cristo, esse é o traço daquele que é parecido com Cristo, o servo de todos. Que nós possamos ter muito isso em mente, que isso possa estar muito claro na nossa mente. E eu quero ser bem prático agora, com relação, eu quero que você abra em 1 Pedro. 1 Pedro 5. 1 Pedro capítulo 5. Vai falar para nós que somos mais novos. 5:5. Vai dizer assim: da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros. Por quê? Porque nós devemos ser assim? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a palavra vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então ele vai falar muito claro: jovens, sujeite-se aos mais velhos. Nós devemos nos sujeitar a todas as nossas autoridades, por mais que você não possa concordar
mas eu não concordando com isso, mas a gente vai ouvir isso, talvez muitas coisas que eu vejo não concordo, mas nós devemos nos sujeitar a isso. Por quê? Porque o Senhor rejeita os orgulhosos de coração, né? O Senhor, a palavra vai dizer que o orgulho precede a queda. O orgulho vai preceder a queda, o orgulho vai nos afastar do Senhor. Então que nós possamos, e isso eu quero te falar muito claro isso. Isso não é a coisa que você fala assim, a partir de agora, então, eu vou ser a pessoa mais humilde que tem nessa igreja. Não, 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 é impossível. Você vai só conseguir isso se você se expor diante do Senhor, porque a nossa natureza humana, como bem o Rodrigo disse, a nossa natureza humana é incapaz de se submeter a tal coisa. A nossa natureza humana é incapaz de se submeter de tal forma, a não ser o Espírito Santo gerando essas coisas em nosso coração. Então que nós possamos ter esse entendimento muito claro, que o Senhor, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graças aos humildes. E por que Ele concede graça aos humildes? E a gente vai encerrar essa parte da humildade em Mateus 5. A gente sabe que Mateus 5 é o Sermão do Monte. Mateus 5 vai dizer assim: bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes. Por que os humildes são bem-aventurados? Porque eles receberão a terra por herança. Sabe de uma coisa? Os nossos olhos não estão nessas coisas. Os meus olhos, eles não podem estar aqui em ser reconhecido por vocês, ser reconhecido pelos meus irmãos. Os meus olhos têm que estar em que eu receberei a terra por herança. Jesus Cristo, na hora que Ele está ali no Getsemane, que os soldados vêm ali até Ele, Pedro saca a espada e corta a orelha do servo ali, do sumo sacerdote de Malco, e Jesus fala assim: se eu quisesse, eu invocaria aqui 12 legiões de anjos, mas todavia eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, Ele falou assim: eu poderia reivindicar isso, mas porque eu vou receber a terra por herança, eu abro mão do meu direito, para que cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Então que nós possamos ser revestidos de humildade nessa terra, que nós possamos considerar os nossos irmãos superiores a nós, que nós possamos, como Paulo diz, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Então que nós possamos ter esse entendimento e buscar no Senhor essa humildade, pedir que o Senhor nos revista disso, que o Senhor nos revista de humildade. Isso pode ser o desejo do nosso coração, isso pode ser algo que esteja no coração. Isso é como nós estamos falando com relação à humildade. E eu quero estar te falando isso por quê? Porque o próprio Jesus, a gente vai falar de mansidão agora, ele vai falar uma coisa para nós que é primordial. Ele vai falar isso em Mateus 11, Mateus capítulo 11, 29. Ele vai falar assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois ele é o quê? Pois eu sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus vai falar assim: tome sobre mim, tome sobre vocês o meu jugo, porque eu sou o quê? Pois eu sou, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Então a mansidão e a humildade é um traço da personalidade de Jesus que Ele mesmo reconhece. Então Ele fala: aprendei de mim. Então por que nós nos esforçamos em aprender de Jesus? Porque nós nos esforçamos em conhecê-los? Porque Ele diz: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Então que nós possamos nos despertar com dedicação em conhecer o Senhor Jesus. Porque Ele vai falar uma coisa, Ele vai falar: porque aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Tais características não serão geradas por mero conhecimento humano, por mera força de vontade. Tais características serão geradas a gente vai entender isso que o Senhor fez na vida de Moisés. Eu quero que você abra lá em Números. Não vou falar muito não, deixa a palavra falar aqui. Números capítulo 12, lá no início. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 12. Números 12? Números 12. Vai dizer assim, Números 12, a partir do verso 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Aí eles vão dizer: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso e respondeu: ora, Moisés era um homem muito paciente,
mais do que qualquer outro que havia na terra. Mas eu quero parar aqui. Moisés não era paciente. Moisés foi apartar uma briga e matou um cara. Moisés não era paciente. Moisés, quando o Senhor vai chegar até Moisés, eu falei assim, Moisés, você vai ser liberto. Senhor, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho muito controle nas minhas palavras, eu parto para cima dos caras, eu matei um cara, e eu não sou apto para essa obra. Mas ele falou assim, aí o Senhor se dá uma irada com ele e fala, então leva seu irmão junto. Mas a palavra vai dizer em Números 12, depois de um longo tempo da caminhada de Moisés, a palavra vai dizer em Números 12, 3, vai dizer assim, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. A gente vai continuar caminhando. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, os dois vieram à frente e lhe disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo, em visões e sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com Moisés, não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? E por que então Moisés se tornou esse cara mais paciente do que qualquer outro homem da terra? A palavra vai dizer, não é assim com o meu servo Moisés, porque ele é fiel a toda a minha casa. E porque eu falo com ele face a face, claramente. E porque eu falo com ele claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Sabe o que gerou isso em Moisés? Sabe o que gerou isso no coração de Moisés? Essa mansidão, essa humildade no coração de Moisés? Não foi a força de vontade de Moisés, foi o estar contemplando a glória de Deus todos os dias. A palavra vai dizer em Paulo que de glória em glória, a imagem do nosso Criador, nós somos transformados. Então que você possa entender essas coisas, e todas as coisas que nós iremos falar aqui hoje, tudo que nós vamos dizer aqui hoje, tudo que nós vamos falar aqui hoje, você possa ter entendimento, que você possa orar essa palavra, isso possa ser muito claro, que você possa orar essa palavra, para que o Senhor gere tais coisas no seu coração, porque somente com o nosso, ali, estando com o Senhor face a face, estando com o Senhor em um momento, em um lugar separado, exclusivo de oração com Ele, que essas coisas serão geradas no nosso coração. Você será misericordioso, você será bondoso, você será manso, você será humilde, somente em um encontro pessoal com o Senhor, somente estando ali direto em comunhão constante com o Senhor, porque o Senhor falou para Arão e Miriam, para alguns outros profetas eu revelo em visões, em sonhos, em enigmas, porém com Moisés é diferente. Porém com Moisés eu me revelo a ele face a face todos os dias, e ele se tornou esse homem manso e humilde, o mais manso de toda a terra, porque ele me via todos os dias, porque ele me vê, ele tem comunhão comigo, ele contempla a minha face, e nessa contemplação a natureza do Senhor Jesus, a natureza do nosso Deus, ela é incutida em nós, porque o Espírito Santo vai ganhando vida em nós, e o Espírito Santo cresça, e que nós vamos diminuindo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, foi me incumbido a falar sobre longanimidade, né? Então, tem um conceito de dicionário que fala que longanimidade é a virtude de suportar com frieza contrariedades em benefício de outrem, aceita de modo firme e corajoso as adversidades. No hebraico, quer dizer nariz longo, respiração longa, fôlego comprido. O que é isso? Quando surge uma situação, né? Você está diante de alguma situação, não vamos tomar uma atitude precipitada. Respira, vamos ver o que está querendo dizer. Já passei por situações que a pessoa falou determinada coisa e eu já
explodi, já falei um monte de coisas, e na realidade não era aquilo que ela estava querendo dizer. Então, eu não soube esperar, não tive essa respiração longa, né? Esse fôlego comprido. Para e... No trânsito é duro, né? No trânsito, né, pastor? Escutar o santo no trânsito. Então, o trânsito é cruel. A gente tem que ter longanimidade, né? Por quê? Porque pode acarretar diversas situações, né, que não serão boas. E aí a aula da célula dessa semana foi o quê? Foi sobre José. E eu vou lá no José de novo. Gênesis 45, verso 24. Que diz assim: e despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. O que está acontecendo aqui? José, né, os irmãos dele chegaram até ele, aquela história que a gente já conhece. E aí eles estavam voltando para informar o pai, Jacó, que José estava vivo. Mas como informar o pai deles que José estava vivo? Se eles trouxeram a túnica de José, cheia de sangue, falaram, ó, um animal, né? Então, para eles terem longanimidade, para eles terem, saberem administrar aquela adversidade naquele momento. Então, para eles não contenderem durante o caminho. E José nos revela que ele, durante a trajetória dele toda, até ele chegar a ser governador do Egito, ele passou por diversas adversidades, mas ele soube esperar. Vamos ver lá em Gênesis 41, alguns capítulos atrás aí, o verso 51 e 52. Aqui ele revela através dos nomes dos filhos dele, que ele teve 2 filhos. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. O que ele passou na casa do pai dele? Só recebeu inveja dos irmãos e maldade. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José passou por muita aflição. Foi preso indignamente. Quando ele falou para o copeiro: lembra de mim? O copeiro esqueceu, e ele aguardando, orando, é lógico, mas ele estava aguardando. Demorou o quê? 2 anos até para o copeiro. Mas tudo isso é o propósito de Deus. Nós temos que crer nisso, que é o propósito de Deus na nossa vida, né? Nós temos que saber o momento certo. Nós temos que nos colocar na posição de servo. Nós temos que nos colocar na posição de humilde. Nós temos que nos colocar nessa posição, porque nós temos que esperar em Deus. Nós não temos a quem recorrer. Se eu depender de humano, a gente vai se decepcionar sempre. Pode ser os da nossa casa, da nossa igreja, da nossa comunidade, os nossos vizinhos, o nosso bairro. Nós vamos nos decepcionar. Então, ele foi longânimo em toda a sua trajetória, tá? Agora, o que faz a longanimidade? Vamos abrir lá em Provérbios 14. (14, 29). O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, a longanimidade nos protege de reações que vamos nos arrepender e colher frutos amargos, brigas, intrigas, como eu falei aqui no trânsito, né? Na hora ali a gente não sabe o que tem do outro lado, né? De repente você fala alguma coisa
pro outro motorista lá, você não sabe como que ele é, se ele é pior que você, se ele tem uma arma, né? E nessa hora que a gente tem que respirar, falo para mim isso, tem que respirar, né? Não sei o que aconteceu, porque a pessoa fez aquilo, não sei. E outra, nós vamos evitar o quê? Alguma desgraça a gente pode até evitar. Provérbios 15, 18. Está aí na mesma página praticamente. O homem iracundo cita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Apazigua a luta. Produz em nós perseverança. Parece que a gente está retrocedendo, mas a gente está sendo sábio, sendo longânimo. Porque se a gente dá um passo à frente, já vai, toma uma decisão, e eu já vi muito isso, pessoas né, a Marli fala que eu não tenho pavio, mas isso é questão de paciência às vezes, que nós temos que ter paciência. Mas a longanimidade, às vezes eu vejo uma situação e eu me calo, até né, uma particularidade nossa de casa, o Heron mesmo fala, né, meus pais, um é diferente do outro, um vai, de repente já, né, toma alguma decisão e o outro espera, dá uma olhada. Só que era o seguinte também, quando era para repreendê-los, os filhos, eu ia na calma também, eu era frio nisso. Por quê? Porque você tem que ter consciência do que você está fazendo, porque você pode espancar um filho de repente, né, naquele momento de calor ali, né? Então, e Provérbio 16, 32, um pouquinho para frente. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É melhor o longânimo. Por quê? Porque o longânimo, o cara foi herói da guerra, tá? Mas quantas pessoas ali morreram? Se tivessem tido um consenso entre eles, o que tinha acontecido? Ia entrar num acordo, não ia ter mortes, não ia, né? Nos faz conquistar as promessas de Deus, ou perdê-la, né? Até pensei que o Paulo ia falar de Moisés lá no capítulo 20, quando Deus fala para ele assim, porque Moisés estava sendo pressionado pelo povo, por água. Aí Deus fala assim, você vai lá e fale a rocha, para ele dar água. E o povo, ele estava sendo oprimido pelo povo, ele foi lá com a sua vara e, nervoso, saiu água em abundância, muita água. Mas ali, ele contrariou uma ordenança de Deus, ele não herdou a terra prometida naquele momento. Para finalizar, não temos a capacidade de produzir em nós mesmos a longanimidade. Ela é gerada pelo Espírito Santo. Tá? Quem era Pedro? Ele acabou de falar aqui também. Pedro foi lá e tchum, né? Os soldados lá falaram alguma coisa, né? Não me recordo aqui. Ele já tchum, Jesus foi lá e colocou a orelha dele de volta. Aí depois Pedro, vamos lá, para acabar, 2 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Só que é Pedro falando. Se Deus é longânimo, não tem maior exemplo de longanimidade do que Pedro, de que Deus. Porque se Deus não fosse longânimo, nós estaríamos condenados já. Porque Ele está esperando em nós que nós nos coloquemos diante dele e sejamos filhos dele. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Se eu fosse falar tudo de Moisés, não ficava até falar aqui. É verdade. Quebrou a tábua da lei, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. E aí, irmãos, depois tem mais 2 versículos que fala, no 14 fala, e sobre tudo isto, no 13,
suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestidos do amor, que é o vínculo da paz. Então, uma das coisas que Paulo está orientando os irmãos de Colossenses, aqui também é a questão do suporte, de você ser o suporte. E eu, em cima desse suporte, eu tirei 3 bases aqui, para nós estarmos podendo falar. O primeiro suporte que nós temos que ser na vida do irmão, é o suporte de suportar a vida desse irmão. Nós vivemos em comunidade, né? Nós somos uma grande família, e aí são pessoas de vários tipos de personalidade, né? E chegam pessoas com vários tipos de caráter, né? Que nós convivemos tanto na igreja como no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa faculdade e até na nossa casa, né? Você pode ver que há filhos gêmeos, né? Que são criados pelos mesmos pais, mas eles vão ter personalidades diferentes um da outra. Nós temos a Bíblia que deixa claro isso em relação a Esaú e Jacó, né? Então nós temos essa personalidade, o caráter, né, diferente um do outro. E o que acontece? Nós temos então que suportar as personalidades das pessoas, como família e como corpo que nós somos. Eu tenho que suportar. De repente eu pego, por exemplo, o Marcos Paulo, vou usar que é o contrário disso. Marcos Paulo chega na igreja e ele é uma pessoa falante, tal, e muitas vezes nesse falante demais ele fala besteira, ele fala um monte de coisa, tal. Eu tenho que ser um suporte na vida dele, suportar a vida desse irmão, nesse tempo que a Escritura diz que a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, até se tornar dia perfeito, está começando a brilhar a luz nele, e eu tenho que ser esse canal, então eu tenho que estar suportando esse momento, né? A personalidade dele vai continuar a mesma. Ele não vai chegar aqui falante e de repente vai minguar. Não é isso que Deus quer. Ele vai continuar falando, agora ele vai falar das coisas do reino. Mas o caráter dele vai ser mudado. Toda a palavra, de repente, tudo aquilo que ele fala, de repente, que não for agradável ao Senhor, isso vai ser tirado. Mas a personalidade dele vai continuar a mesma coisa. O caráter vai mudar. E muitas vezes nós não temos essa capacidade de estar sendo esse suporte na vida dessa pessoa. De estar ali cuidando do irmão, né, tendo essa comunhão com o irmão a esse ponto. E quantas vezes, irmãos, é triste isso, mas quantas vezes nós vemos um ou outro falar assim: olha, eu não suporto fulano, eu não suporto o jeito do fulano, e não sei o que. É triste, nós temos isso, né? E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o quão nós esquecemos o quão falhos somos e o quão falhos chegamos na presença do Senhor, e o Senhor suportou tudo isso por amor a mim e a você ali na cruz do Calvário. Nós nos esquecemos muitas vezes. Nós sentamos nos bancos das nossas igrejas, nós nos esquecemos daquilo que Deus fez nas nossas vidas, e depois nós não temos paciência de suportar aquele que está chegando, que precisa desse suporte, dessa graça, desse amor. Paulo estava falando isso daqui para os irmãos de Colossenses. Outro suporte outra base, suporte que vai acabar uma interligando com a outra. Eu estava lembrando de laje, né? O tal Thiago aqui, construtor, né? Então o que você tem que fazer? Para a laje ela ficar bonitinha, retinha, tudo certinho, você tem que colocar escora na laje, né? Tem que colocar as escoras assim, para que a laje depois seja colocada, seja concretada e ela seque. Nós precisamos ser essas escoras na vida dos irmãos, está sendo esse suporte, né? No momento da luta, da dificuldade, no momento da adversidade que o irmão está passando, eu preciso ser esse suporte de escora na vida dele, está ajudando um ou outro, caminhando lá de um ao outro. Então eu vou ser esse suporte. Irmão, eu vou ser esse suporte aqui. Como está essa escora dessa laje aqui? Porque se eu tirar essa escora, ela vai ceder, a laje vai ceder ou ela vai cair, vai perder essa laje. Então eu não quero te perder. Eu quero que você esteja aqui junto comigo. Então você suporte esse tempo na tua vida. Eu vou te suportar esse tempo aqui na sua vida como uma escora. Essa escora vai te ajudar a você a caminhar. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser isso. Porque depois de seco, né, pastor? Depois de seco, aí a laje vai estar firme para que mais um andar seja feito acima dela, e ela vai se tornar uma nova base para novos
novas escoras. Amém, Pai. Então nós nos esquecemos, muitas vezes quando nós chegamos na igreja, quando da forma que a gente chega, né, e nós nos esquecemos daquilo que Deus fez na nossa vida, a transformação, e continua fazendo, porque nós erramos, pecamos constantemente, né, e nós nos esquecemos disso. E muitas vezes quando surge entre nós, ou alguém que chega, ou em qualquer área da nossa vida, né, no trabalho, você esqueceu, muitas vezes nós esquecemos, eu vivenciei tanto isso, nós esquecemos que quando nós chegamos no nosso trabalho, por mais a teoria que você tivesse em faculdade, você chega lá, você se perde, aí sempre tem alguém que vai te dar um suporte. Eu tive isso, eu lembro quando eu entrei para a enfermagem, quando eu entrei, foi tão linda a parte teórica que eu aprendi, mesmo nos estágios, mas quando eu caí ali dentro da Santa Casa, com aquele monte de leito preenchido, eu falei, meu Deus, eu vou fazer o que aqui agora? Aí eu lembro que chegou um dos funcionários e falou assim, olha, fique tranquilo, nós vamos te orientar em tudo aquilo que você vai precisar aqui. Aí eu relaxei, poxa, que legal. E depois a gente vai caminhando, e aí eu lembro de chefes minhas, que depois se tornaram chefes, enfermeiras chefes, elas chegavam, caíram na UTI e elas se perdiam, não tinham base nenhuma. E nós, auxiliares e técnicos, ensinávamos ela na conduta, no dia a dia ali, e depois ela era a nossa chefe. Ao mesmo tempo a gente tinha que ensinar e respeitar ela como a nossa chefe. Então nós temos que ser esse suporte aqui, né? E muitas vezes nós esquecemos que um dia alguém foi esse suporte na nossa vida. Então, suporte, irmão, suportai-vos uns aos outros. E aí, o que a gente aprende com isso ainda? Quando eu estou sendo esse suporte, essa base na vida de uma pessoa, né, eu tenho que lembrar que eu estou exercendo princípios cristãos e a palavra do Senhor está sendo exercida na minha vida. E quando eu estou sendo quando eu vou para a academia, uma pessoa vai para a academia, o que ela tem que fazer para lá malhar e ficar forte? Tem que pegar peso, né? De vez em quando a gente vai lá, vem uns pezinhos fraquinhos, assim, daí não vai fazer nada, né? Ela não vai criar, você quer ficar musculoso, tem que pegar peso, né? Então eu sendo esse suporte na vida de uma pessoa, em determinado tempo que não vai se tornar um peso na minha vida, vai se tornar um peso, entre aspas, na minha vida, mas eu estou sendo ali, sendo aquele suporte, oração, intercessão, evangelizando, orientando, direcionando, tal, só que ao mesmo tempo eu esqueço que eu vou ficar mais forte, como numa academia. Eu vou estar me fortalecendo porque eu vou estar exercendo princípios bíblicos na vida daquela pessoa. E sabe o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar exercendo em Gálatas 5:22, fala sobre os frutos do amor, os frutos do Espírito. Então eu vou estar sendo paciente, benigno, eu vou estar exercendo a mansidão, eu vou estar exercendo o domínio próprio, porque muitas vezes é só o domínio próprio mesmo da graça do Senhor sobre as nossas vidas, para a gente se deparar com muitas situações. Então eu vou estar exercendo, quando eu sou esse suporte na vida da pessoa, além de eu estar sustentando a vida do meu irmão, a minha vida também está sendo trabalhada e tratada, né? Os princípios bíblicos estão acontecendo na minha vida. E quando ele fala a questão do perdoar uns aos outros como Cristo vos perdoou, queridos, daqui a gente não precisa nem entrar em tanto mérito disso daqui, que isso daqui é tão claro. O Senhor Jesus perdoou ao ponto do quê? De morrer por nós, ali na cruz. E ao ponto que a oração do Pai Nosso, lá quando que fala lá no livro de Mateus, isso, Mateus 6, a partir do versículo 9, aí ele fala, né, quando Jesus deixa a oração modelo, aí ele fala assim, nós orando assim, perdoai as nossas dívidas, né, assim como nós perdoamos aquele que tem, os nossos devedores, ou aquele que tem, né, nos ofendido. Então eu só tenho isso só vai cumprir o perdão na minha vida quando eu também, você citou agora há pouco, né, quando eu também vou aprender e exercer isso na vida de outras pessoas. O Senhor me perdoou, alguém me resgatou, alguém me salvou, né? Alguém um dia me tirou do lamaçal do pecado, e eu também tenho que exercer isso na vida da pessoa. Alguém fez isso ao ponto de entregar a sua vida por mim, e nós não vivemos na nossa nação que nós vivemos aqui, nós não chegamos a esse ponto necessário da gente morrer fisicamente, né, por a vida de outras pessoas. Nós estamos vivendo as nações estão sendo, que a igreja é perseguida, né, muitas pessoas estão realmente morrendo, né, fisicamente, né, mas quando eu olho para as escrituras aqui, eu tenho que morrer. Quando eu olho e vejo que Jesus morreu, eu tenho que morrer para as minhas vontades, eu tenho que morrer para o meu desejo,
Eu tenho que morrer muitas vezes para o meu querer, né? Para poder perdoar o meu irmão. Muitas vezes eu tenho razão, eu estou certo, né? Eu estou com toda a razão, mas mesmo assim eu vou perdoar ele para poder ganhar o meu irmão. Então, assim como Cristo um dia morreu por mim, me perdoou ali, como que eu vou fazer a oração do Pai Nosso? Como que eu vou me colocar diante de Deus, pedir perdão do Senhor para os meus pecados, se eu não estou perdoando as pessoas que estão ao meu redor, aquelas pessoas que me ofendem, aquelas pessoas que têm essas dívidas comigo? Como que eu vou ter a capacidade de pedir perdão para aquele que me perdoou, se eu não tenho capacidade de fazer isso? Aí eu vou estar sendo semelhante hipócrita, como aquele homem da passagem que você disse agora há pouco. Foi perdoado milhões, né, dele. Aí ele chegou diante de um companheiro logo em seguida, né, que está devendo aí, vamos dizer, 500 lá para ele. Aí fala: não, você vai ser preso. Você vai ser preso, até você pagar toda essa conta. Ele esqueceu. E muitas vezes nós somos assim. Nós nos esquecemos o tanto que o Senhor tem perdoado nossas vidas, limpado, transformado, e muitas vezes nós acusamos, julgamos e não estendemos as mãos para ajudar. Aí depois de tudo isso que nós estamos vendo aqui, que nós vemos o Paulo orientar aqui para os irmãos de Colossos, Pastor, aí ele fala, até na oração do Pai Nosso, né, que é a oração modelo, lá no versículo 15 e 16, ela vai encerrar dizendo que se nós não perdoar o nosso irmão, Deus também não vai nos perdoar. Viu como que é? é forte, Brasil, é forte, né? E aí, depois ele fala assim, e sobre tudo isso que nós falamos aqui, tudo isso que os meninos aqui discorreram, que nós falamos sobre isso aqui agora, né? Que aí ele fala sobre o suporte e fala sobre o perdão. Sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Um pouco antes ele pede para revestir, reveste de tudo isso, reveste-se de misericórdia, de humildade, de mansidão, benignidade, longanimidade, suporte uns aos outros. Agora sobre isso você vem com um outro revestimento, que é o revestimento do amor. Então eu estava vendo isso daí, é como se fosse um bolo. Você pega o bolo, você começa a fazer o bolo, vai ovo, vai farinha, vai açúcar, tal, mas se você não colocar o fermento, né, de nada vai resolver. Se você colocar o fermento, você vai colocar lá, como diz o povo, vai batumar o bolo, né? Batumar. Seu bolo deu certo, deu certo. A gente estava fazendo um bolo, a gente foi caminhar, ontem tinha um bolo. Depois de você terminar, você pode passar lá na casa do Verdi, que tem um bolo lá para poder comer depois da live. Passa lá, ver se tá... Então, aí o Paulo fala assim, então não adianta nada vocês fazer tudo isso daí, né, que se não tiver o amor no coração de vocês. Ou melhor, nós só vamos conseguir fazer isso se nós nos revestirmos desse amor e dessa graça sobre as nossas vidas. E sobre esse amor, né, João 3,34 fala isso, né? Jesus fala um novo mandamento. Gente, Jesus estava pedindo, fala assim, meu querido, por favor, se você puder, não, ele está mandando um novo mandamento. Eu vou dar para vocês, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Então ele é o exemplo. Vocês serão conhecidos. Ele é o exemplo. Vocês serão conhecidos meus discípulos se amardes. Amar-se uns aos outros. Então, você fala assim, mas eu vou amar, mas de que forma? Jesus deixa claro, ele dá o mandamento e ele se coloca como base desse mandamento. Você vai amar uns aos outros, tá? Mas de que forma, Senhor, que eu vou amar? Como eu vos amei. Se necessário for, você vai morrer pela vida do teu irmão. Meu Deus. Então isso é muito louco, vamos dizer assim, é muito tremendo, né? Outra coisa também que em 1 Coríntios 13, né, que fala sobre a carta Coríntios, que é a carta do amor, né, que Paulo escreve. Então, o que o amor é? Ele é benigno, ele é paciente, ele me ajuda bondoso, aí. Ele é bondoso, não é inveja, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata. Então, esse amor que o Senhor espera, né, da minha vida e da sua vida. Vamos lá agora em 1 Pedro 4,8. 1 Pedro 4,8. 1 Pedro 4,8 fala assim: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão
de pecados. Então, nós temos que, Pedro faz então esse apelo, né, aqui para a igreja, para a gente ter esse amor um com o outro. Em outro momento, Romanos fala que nós não devemos, acho que é em Romanos que fala, né, Romanos 8, não devemos dever nada, né, para ninguém, né, que não seja o amor. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, eu vejo assim, as Escrituras é a carta de amor de Deus para nós. E o Senhor vem como um livro, né? Quando o autor, você pega o livro, você pega o tema. Esse dia eu estava lendo um livro, né? Um livro que o Alex, o André me emprestou. E aí você pega o tema do livro, né? E o autor vem dando toda a introdução, quase até a metade do livro, né? Aquele livro que você me emprestou. E aí ele vem falando, quando ele chega da metade para o fim, ele se intensifica em cima do tema do livro. Até então aí foi tudo uma preparação. Então eu vejo como as Escrituras uma carta de amor de Deus para nós. Que o Senhor pega desde Gênesis ali, até quando ele chega em Malaquias, ele vem fazendo toda uma preparação. E quando chega ali no Novo Testamento, ele rasga o coração dele mesmo e ele manifesta o verdadeiro amor dele através de tudo aquilo que ele havia prometido que viria através de Jesus, né? Então, queridos, sobre a base de tudo isso que nós falamos aqui nessa manhã, nós temos que nos revestir desse amor e dessa graça, né? Para que nós possamos cumprir tudo aqui, ser longânimo, ser benigno, né? Para nós sermos mansos, sermos misericordiosos, nós vamos suportar uns aos outros, nós vamos perdoar quando esse amor alcançar o meu e o seu coração. Esse amor foi que João 3,16 fala, lá naquela cruz, que o Senhor morreu por nós, né? Por amor a mim e a você, né? Que esse amor, quando ele alcançar o nosso coração, ele transformar e nos restaurar, uma transformação que acontece de dentro para fora, nós vamos cumprir tudo isso daqui nas nossas vidas. E que esse amor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome de Jesus, e que você seja esse instrumento aí nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.